Boa noite. Prazer, eu sou o Padre Fernando. Então, nós vamos agora ver o capítulo 2. Na nossa primeira aula nós vimos o capítulo 1, da seção 1, agora vamos ver o capítulo 2. Em que Deus aproxima-se de nós, seres humanos, né, na página 16 do YouCat, segundo capítulo. Né? Então a pergunta é: por que teve Deus de se revelar para sabermos como Ele é? Né? Então a razão é muito simples. Nós só podemos conhecer as coisas de Deus, de um ser maior que nós, de um Criador, se há um mostrar-se da parte dele. Então o comparativo que a gente tem mais simples para compreender isso é o comparativo de tentar perscrutar, tentar entender, tentar assimilar o que está na cabeça ou no interior ou no coração da outra pessoa. Então se você pergunta para o outro assim, o que você está pensando? E o outro fala: eu estou pensando em como a nossa sogra, como a minha sogra vai ser importante na minha vida e decisivo no nosso casamento. É nisso que você está pensando? Não, mentira. Você estava pensando em outra coisa. Não, você devia estar pensando no teu trabalho, porque você só pensa no teu trabalho, porque você não pensa em outra coisa, você só quer saber disso, quer saber de ganhar dinheiro, né? Então, não dá para saber o que está no coração do outro. O que é necessário para saber o que está na cabeça do outro, no coração do outro, é acreditar naquilo que o outro conta. Não, eu estou te falando, é verdade. Que o que eu estou te contando é que eu estava realmente pensando como vai ser decisiva a minha sogra, tua mãe, se ela vem morar conosco, se não vem, blá, 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 né? E requer também da parte daquele que interpela ou daquele que pergunta, crer ou não crer. Eu acredito ou eu não acredito. Então, com as coisas de Deus também é assim. Nós somos capazes de conhecer a Deus, porém, só podemos conhecê-lo integralmente se ele se revelar, se ele se mostrar, se ele dizer quem ele é. Então, há uma coisa que é importante, e aí está a diferença entre o capítulo 1 e o capítulo 2 do YouCat. O capítulo 1 trata da existência de Deus. Ou seja, nós podemos saber da existência de Deus, e isso é razoável, quer dizer, isso faz parte da nossa razão. Porém, podemos não conhecê-lo. Conhecê-lo requer algo maior, já que requer uma certa adesão, já requer dar crédito, já requer ter dado o primeiro passo, que é crer na sua existência. Então, por isso que a primeira coisa que a gente pontua nessa segunda parte é isso. Deus se aproxima de nós e Ele se deixa conhecer, Ele se revela, Ele se mostra. Então, como no casal de namorados, ou de noivos, ou de esposos, que um pergunta o que está no interior do outro, o outro responde, eu só posso conhecer aquilo que realmente o outro deu-se a conhecer, mostrou a mim, revelou. Assim se dá com as coisas chamadas misteriosas, ou os mistérios. O que é um mistério, para a gente entender? Mistério significa algo que é apresentado, mas ainda se oculta. Ou seja, o mistério é algo que a gente conhece, mas ainda tem muito mais para conhecer. Então a gente conhece um pouco daquilo, ainda tem mais para conhecer. E a gente pode conhecer muito mais, sempre vai ter algo mais para conhecer. De modo que a gente pode dizer que, com a nossa razão, o conhecimento que a gente tem de Deus é infindável. O que eu conheço um pouco de Deus requer que eu conheça mais. E aquilo que eu conheço a mais, eu posso conhecer mais. Eu posso conhecer mais e assim por diante. Santo Agostinho vai dizer isso. Santo Agostinho, ao falar do mistério de Deus, fala que é um mistério infindável. De modo que sempre há um pouco a mais a conhecer. E
também porque, daquilo que eu conheço de Deus, eu também preciso modificar, renunciar, abdicar. Eu preciso crescer espiritualmente. Então, há um certo crescimento que também é requerido, né, de mim, né, nesse âmbito de modificar-se ou de se integrar no mistério de Deus. Né? Então, a pergunta 7ª fala isso lá no catecismo. Né? Deus deve se revelar para saber como Ele é. O ser humano pode descobrir pela razão que Deus existe, mas não como Deus é realmente. Ou seja, uma coisa é saber da sua existência, outra coisa é saber quem Ele é. Dá para entender a diferença? Dá, gente? Eu posso saber que uma coisa existe, mas posso saber o que não, né? Não o que aquilo é. Então, há uma diferença, né, fundante aí. Então, embora eu possa aceitar a Deus, né, saber da sua existência, não ignorar a sua existência, ser crente é muito diferente. Porque ser crente requer justamente um conhecimento de Deus, não é, que vai sendo essa, né, essa abnegação, essa renúncia, essa modificação de si mesmo nas coisas que se referem a Deus ou daquilo que eu conheço dele. Bom, onde, né, Deus se revela? Então nós podemos dizer que Deus, né, que há etapas da revelação de Deus. O catecismo fala de certas etapas. Que etapas são essas? Basicamente, né, são as etapas que nós conhecemos no percurso bíblico. A criação, a constituição do povo de Deus, as alianças que Deus foi fazendo nessa constituição do seu povo, as profecias, para se revelar em definitivo em quem? Em Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, é a plenitude da revelação. Então, há etapas da revelação. Primeiro, no que a gente chama o Antigo Testamento. Né? Como eu falava, primeiro momento, a criação, então conhecer a Deus por meio das criaturas. E aí eu gostaria de citar o número 55 do Catecismo, parágrafo 55 do Catecismo mesmo, não do Yucat, em que se diz: a revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos primeiros pais. Deus, com efeito, após a queda destes, com a prometida redenção, alentou-os a esperar uma salvação e velou permanentemente pelo gênero humano a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuraram a salvação. Então, veja, nem mesmo o pecado rompeu, né, o desejo de Deus dar-se a conhecer ao ser humano. Nem mesmo a marca do pecado, né, interrompeu a revelação de Deus que foi se dando nessas etapas. Primeira etapa, então, é a criação. Deus verdadeiramente cria. Como é imprescindível a gente saber, criação é o quê? Criação é realmente fazer algo inédito. Tirar do nada algo, não transformar. Há uma diferença entre transformar e criar. Há uma diferença entre fazer, fabricar e criar. Fazer ou fabricar é eu pego alguma coisa que já existe e faço uma outra. Isso é transformação. Posso fazer coisas novas por transformação? Posso. Junto lá os produtos naturais, vindos do petróleo, e faço o quê? Copo de plástico, né? Caixa para telefone celular, né? Enfim, pego a madeira, faço papel. Né? Então, são coisas feitas, fabricadas, a partir de coisas já existentes. Criar, não. Criar é realmente fazer algo totalmente novo. Isso não existe e isso passa a existir. Naturalmente. Quer dizer, na natureza, dentro da natureza. Isso é a criação. Então, a criação é bem diferente da transformação, da fabricação ou das coisas que os homens são capazes de fazer.
Né? Então, o primeiro momento em que eu realmente posso afirmar ou saber, né, da revelação de Deus é na criação. Deus cria. A criação não é algo, não é absurdo à nossa razão, ao nosso conhecimento. Né? Até uma das grandes teorias da física para a origem do universo já aponta para um elemento da criação. Uma das teorias que fala que o universo está em expansão, então se faz uma série de medições na física e se vê que o universo está se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo. Essa expansão mostra o quê? Que o universo veio de onde? De onde? Se ele está se expandindo, ele veio de onde? De algo que estava de que jeito? Reunido. Não é concentrado. Né? Então, essa teoria da criação já indica para uma certa compreensão, né, de criação. Essa teoria da origem do universo já aponta para uma teoria certa da criação. A criação não é algo incompreensível e incongruente. Podemos afirmar então que o mundo é perfeito? O mundo é perfeito? O mundo é perfeito se nós o compreendemos como expressão do Criador. Realmente é perfeito. Na sua ordem, né, na sua, né, até no seu modo de ser mesmo. Né, nesse sentido é perfeito. É que daí poderia vir outras questões, né, que não vem ao caso, pelo menos nesse momento. Né, daquilo que a gente acha que é imperfeito. Né. São as coisas falhas, por exemplo. Mas daí é uma outra história que a gente vai compreender um pouco mais para frente. Mas só para já resumir nesse ponto, a perfeição de Deus, ela se expressa nas criaturas por meio, vamos dizer assim, da reunião ou da somatória de todas as criaturas. Por quê? As criaturas individuadas, né, multiplicadas, várias, são diferentes umas das outras. Nesse sentido, a gente não tem nenhum ser humano que é igual a outro ser humano. O ser humano é irrepetível. Como se diz no universo da zoologia, nenhuma zebra é igual a outra zebra. Embora todas elas pareçam iguaizinhas, né, branco e preto, né, a biologia diz que a digital da zebra está nas suas listras. Cada uma tem uma irrepetível. Né? Aliás, eu estou vendendo peixe que me venderam também. Né? Eu nunca fui confirmar se isso era verdadeiro. Mas como eu acreditava muito na pessoa que me contou, realmente eu acho que é assim. Né? Mas só para a gente saber, né? Nenhuma flor é igual a outra flor. Igualzinha, igualzinha? Não. Há nuances, há brilho, há cores, né? Diferentes. Essas diferenças todas que as criaturas no seu conjunto têm, se completam. Então, esse complemento que as criaturas se dão umas às outras, na sua totalidade, mostram justamente a perfeição de Deus. Deus, sendo perfeito, vamos dizer assim, cria o mundo à sua imagem, perfeito. E o ser humano de modo muito especial, a imagem e semelhança de Deus, como a gente diz. Como diz a palavra de Deus. Não é? Então, sobre esse aspecto. Então, como eu dizia, né, Deus foi se revelando, revelou-se, deixou-se conhecer ao longo do tempo. Primeiro na criação e depois nas várias alianças. A gente pode recordar várias delas. A aliança com Noé, né, que mostra que mesmo o mundo, né, se corrompendo, né, porque a história de Noé mostra isso, há uma corrupção que tomou conta da criação de tal maneira que parecia que não teria retorno. Não haveria mais possibilidade de reconstituição. Parece que, né, ali no tempo de Noé, quando a Bíblia retrata aquilo, parece que não havia mais possibilidade de voltar atrás, né, de melhorar, né, de fazer da criação algo bom. Né, mas mostra que Deus também se mostra aí. Deus tira daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que foi corrompido, algo que é bom. E restaura a sua criação.
Então a história de Noé é uma aliança em que Deus restaura, renova a sua criação. Depois a aliança com Abraão, né? Na entrega do seu filho Isaque. Né? Quer dizer, Deus diz para Abraão: eu vou fazer uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Dá quantos filhos para Abraão? De Sara? 1. De Sara, 1. Né? De Sara só teve 1. 1 filho apenas. Numerosa. Numerosa 1? Depois de tudo ainda fala assim: me dá teu filho agora. Mas Senhor, o Senhor falou que ia ser numerosa. Não, eu quero teu filho, me dá teu filho. Nem responde, né? Quer dizer, a fé se mostra também aí. A fé, de certo modo, é saber que, né, nós respondemos a Deus algo que Deus já antecipa a nós. E antecipa também por meio de onde? Por meio da esperança. Nós esperamos em Deus. A fé, ou crer, se mostra nessa resposta que eu dou a Deus, sabendo que Deus me dá. Não é porque Deus me dá agora. É porque Deus me dá, no sentido de que ainda há de vir. Então, nós esperamos em Deus. E por isso a esperança complementa a fé. Então também se realiza essa mesma aliança em Abraão. Depois, né, Deus ao longo do tempo vai constituindo o seu povo. Quando dá o que ao seu povo? A lei. Aí, a partir da lei, se constitui justamente um parâmetro para o ser humano, né, saber o que é o pecado ou não. Quer dizer que até a lei não teve pecado? Teve? Teve? Mas se não tem a lei, como que eu sei o que é o pecado? Mas a Hein? Antes da lei tinha pecado? Tinha. Gente, precisa lembrar da Carta de São Paulo. Né? A Carta de São Paulo fala: antes da lei o pecado não poderia ser imputado. Porém tem uma coisa que marca. Né? Marca o pecado entre a criação e a chegada da lei. E o que marca o pecado nesse tempo justamente é a desobediência. Antes de o homem saber o que é bom, o que é mal, ele sabe obedecer. A história da criação é bem assim. Pode comer de tudo que você achar aqui. Porém, essa árvore aqui não, essa é minha. Essa aqui é minha. Pode comer todo o resto. Você tem o paraíso. Paraíso é teu. O jardim do Éden é teu. Pega tudo, né? Aproveita de tudo que tem aí. Essa aqui não. Eu posso ficar com uma? É como se Deus tivesse dito assim para o ser humano: eu posso ficar com uma? Eu vou ficar com uma só. Eu te dou tudo e menos um. Tudo menos um. Tá tudo bem? Tá bom o acordo? Vocês gostaram do acordo? Né? Hashtag só que não, né? Eu quero o menos um. Eu não quero tudo. Eu quero o menos um. Aí se expressa a desobediência. Né? E a desobediência, inclusive, passa a ser uma marca do pecado em nós. Uma marca do pecado em nós que se mostra na inclinação que nós temos para o mal. Também chamada concupiscência. A concupiscência nada mais é do que a nossa inclinação para o mal. Tá? É interessante o jeito que a concupiscência se mostra entre nós. Aliás, praticamente desde pequeno. Né? A mãe fala: não sobe, aí você cai. Aí você faz o quê? Opa, é aí que eu subo. Mas por que desobedecer? Parece que é uma inclinação, não é uma força que palpita dentro do nosso interior, não é, para não respeitar
E, de fato, isso se mostra nos nossos primeiros pais. E é isso que depois fica conhecido como pecado original. Né? O pecado original é isso. A partir, então, de Moisés, vem uma lei. Deus expressa uma lei, Deus se revela na lei, Deus se mostra na lei. Então veja, Deus se mostrou onde? Primeiro, na criação. Segundo, Deus se mostrou onde? Nas alianças. A aliança de Noé, a aliança de Abraão. Né? E depois Deus se mostrou onde? Na aliança que vem pela lei. Para que fique bem claro, né, o que é a lei para nós? Os mandamentos. Mandamentos. Mandamento é o quê? Tô mandando. Tô mandando, faça. É isso. O mandamento é imperativo. É imperativo, faz assim. Deve amar a Deus sobre todas as coisas. Deve guardar o seu nome e não tomá-lo em vão. Deve respeitar e guardar os seus dias santos. Deve honrar pai e mãe. Não furtareis. Né? Então veja que são imperativos. Né? O verbo é bem esse, é imperativo, porque é lei. Né? A lei começa a distinguir o que para nós? O que cabe e o que não cabe. O que é próprio e o que não é próprio. E simultaneamente ela faz o quê? Ela mostra também o pecado. Então a lei, a partir da lei e da aliança feita em Moisés pela lei, né, se mostra também não só a nossa união com o Senhor, mas mostra também, justamente denuncia o nosso pecado. Né? E por fim, como eu dizia, depois passa por todos os profetas, né, as tentativas de aliança em todos os profetas, até chegar em Jesus Cristo, que é o mediador e a plenitude de toda a revelação. Ou seja, o que Deus tinha para falar com o ser humano, ele falou onde? Onde ele falou? Em Jesus Cristo. Então, Deus foi se mostrando aos poucos. Se mostra na criação, se mostra nas alianças, se mostra na lei, se mostra nos profetas. Porém, ele só fala realmente conosco de um jeito que a gente entende claramente, né, sem restar sombra de dúvida. Onde? Em Jesus Cristo. Por isso que o fato determinante para a nossa fé é a encarnação de Jesus. Vou dizer bem dito. Encarnação. Não é reencarnação, não. Viu? Não dá para reencarnar. Né? Só dá para encarnar. E só o Filho de Deus encarna. Ou seja, ele é Deus e assume o quê? A carne humana. Deus vem habitar a carne humana. Torna-se um de nós. E é aí que ele se mostra, né, comunicando-se conosco de um jeito que a gente entende. Interessante isso. Jesus falava que língua? A dos anjos? Jesus falava a língua dos anjos? Sabe como é a língua dos anjos? Vocês entendem alguma coisa? Claro, vocês não falam a língua dos anjos. Isso é para poucos que falam. Né? Então, não é a língua dos anjos que Jesus fala. Ele fala a língua de quem? Dos homens. Ele realiza os gestos de quem? Dos homens.
Tem mão de homem? Tem cabeça de homem? Tem zóio de homem? Tem nariz de homem? Pé de homem? Então, faz as coisas dos homens. Né? Então, em Jesus, nós conhecemos a Deus de um modo humano. Ou seja, Deus veio falar plenamente. Tudo que ele tinha para falar, falou. Tem alguma revelação ainda para ser feita? Tem? Por isso, não existe nada oculto. Não existe nada oculto. E é por isso que tudo que é chamado mistérico, iniciado, ocultista, isso é coisa do capeta. E é mesmo, né? Porque isso não é de Deus, porque Deus já falou. Deus já falou em definitivo em Jesus Cristo. Então não tem mais nada. Então tudo, né, o que é para grupinho, secreto, tudo isso aí é coisa do inimigo. Não tem nada a ver com coisa de Deus. Porque Deus já deixou claro, né, em si mesmo, na revelação em Jesus Cristo, tudo que ele tinha para falar conosco. Não tem mais nada para ser falado conosco. Né? E, nesse sentido, vale lembrar a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 12. Muitas vezes e de modos diferentes, Deus falou outrora aos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Início da carta aos Hebreus, capítulo 1. Né? Muitas vezes Deus falou de vários modos, mas agora, nesses últimos tempos, Deus nos falou por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Depois a carta aos Hebreus vai dizer, é o mediador entre Deus e os homens. É o sacerdote por excelência da nova aliança. Não tem mais nada que a gente precise conhecer para conhecer a Deus. Tá? Então não há outra revelação a esperar. Não tem mais revelação nenhuma para ser feita. Ora, por que, então, que nós, ao termos uma revelação, porque ao termos uma revelação, recorremos a ela no sentido de conhecer a Deus? Porque, como já foi dito, não teria outra maneira de nós conhecermos a Deus. Nós podemos, por nossa razão natural, até saber da sua existência, mas conhecer a Deus requer algo que ele mostre, algo que ele diga dele, né? Algo que ele fale dele. Daí justamente falar da revelação. Bom, e aí vem uma coisinha que serve para nós católicos, como dado o elemento fundamental da nossa fé. A fé católica está alicerçada, a sua base é um tripé. Um tripé. Vocês já viram um bipé ficar de pé? Já viram? Não, né? Precisa de um terceiro. Há um tripé. A nossa fé tem um tripé. Primeira parte desse tripé. A tradição da igreja. Primeira parte desse tripé. A tradição da igreja. O que é a tradição? A tradição nada mais é do que a herança que a igreja tem desde os que conviveram com Jesus Cristo até os dias de hoje, ininterruptamente. O que é ininterruptamente? Sem interrupção. Desde Jesus Cristo até os dias de hoje, ininterruptamente, nós vamos herdando o que uns transmitem aos outros. Então, primeiro, quem que falou primeiro? Quem falou primeiro? Jesus. Falou para quem? Para os apóstolos. Falou para os discípulos também. Tá? Mas essencialmente para os apóstolos. Os apóstolos falaram para quem? Para os outros apóstolos que foram na sequência. Que foram transmitindo para quem? Para os apóstolos que estão na sequência. Até chegar quem?
até os apóstolos hoje. Queridos, quem são os apóstolos hoje? Quem são os apóstolos? Os bispos. Né? Então, há uma transmissão apostólica, e essa transmissão apostólica, essa pregação apostólica, constitui, né, uma herança guardada, preservada por nós, chamada tradição. A tradição é isso. Primeiro tripé da fé católica é a tradição. Nós não jogamos fora a nossa herança. Aliás, a nossa herança foi, né, adquirida a custo de sangue. O primeiro sangue é do Cordeiro. E o sangue depois de quem? Dos mártires, até os dias de hoje. Isso é a nossa tradição. Chamada também de tradição apostólica. Gente, de onde a gente fala isso? Você acha que a gente inventou? A gente está aqui em pleno ano 2014, século 21. E como é que a gente tem a fé católica? É por um negócio chamado aí tradição apostólica. Então vamos inventar, tirar aqui da cachola o que é a tradição apostólica. Não. De onde vem isso? Isso tem registro. Registros. Cartas antiquíssimas, em que a igreja vai transmitindo de uns para com os outros aquilo que herdou de Jesus para os apóstolos para os outros apóstolos. A gente tem cartas, né, do século I, anos 60, anos 70, anos 90, depois do século II, anos 100, 110, 115, 129, 130, 135. Há cartas e mais cartas, documentos e mais documentos. Ou vocês acham que a gente tirou isso do nada? Não veio do nada. Isso veio de uma herança que a gente vai guardando ao longo dos tempos. Isso se chama tradição. Nós não jogamos fora a tradição. É a parte mais fundamental da fé. Por quê? O que a tradição faz? Ela comunica e transfere a quem vem depois. Por isso que a tradição também pode ser entendida como herança. Não é assim? A herança não vem dos nossos mais velhos para quem são os mais novos? Até a herança na nossa compreensão moderna também é assim, não é? Pai lá trabalhou, lutou, comprou uma casinha. Aí ele morreu, o que ele deixa? Deixa a casinha. Como? Herança. Ele transmite ao filho ou aos herdeiros. Então nós somos os herdeiros daquilo que a igreja faz desde quando? Desde quando, gente? Desde Jesus. Então veja, a parte mais importante da nossa vida de fé é a herança, é a tradição. A gente já observa a tradição, sabe onde? Nos Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos já tem coisas que uns vão transmitindo aos outros. A própria eleição de Matias para reconstituir o grupo apostólico. Por que Matias é eleito para reconstituir o grupo apostólico? Vocês lembram? Porque Judas tinha se suicidado. Não é? Então Judas se matou. E eles, vendo a necessidade de recompor o grupo apostólico, elegem mais um. Então, desde o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, a primeira coisa que a gente tem é a tradição. Uns comunicam aos outros aquilo que receberam do próprio Senhor. Né? Então, tem várias passagens das Escrituras que remetem a isso. Né? Uma delas é essa mesmo, da gente compreender, até na eleição de Matias, essa herança que é transmitida. Né? E a transmissão, ou a tradição, ela se dá por duas vias. Ou pela via oral, comunicação oral, ou pela via escrita. Então, nós temos documentos orais, da oralidade, e documentos escritos. Né? Temos os dois.
E isso constitui a nossa tradição. Segunda coisa que é parte desse tripé da fé. Primeiro é a tradição. Segunda é uma coisa que nasce da tradição. Adivinha o quê? O que nasce da tradição? A Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é fruto da tradição. É filha da tradição. Porque se foi a tradição que comunicava, é a tradição quem comunica. O que é fruto dessa comunicação justamente é o quê? A Sagrada Escritura. Com todos os livros compostos na Sagrada Escritura. Do Antigo e do chamado Novo Testamento. Antes de aparecer a Sagrada Escritura, apareceu o quê? A tradição, gente. Sem a tradição apostólica não teria a Sagrada Escritura. Deu para entender? Por que então a nossa fé católica não é simplesmente bíblica? Porque a Bíblia não é nada sem a tradição. E ela só pode ser corretamente compreendida e interpretada dentro da tradição. Então eu posso fazer assim, né? Ai, que o Senhor tem para falar para mim hoje. Tem. Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. Olha, descobri a minha vocação, é para ser garçom. Eu sabia que o Senhor ia me dar uma luz. Meu pai queria que eu fosse médico. Eu estou até fazendo vestibular para medicina. Mas eu descobri que minha vocação é para ser garçom. Posso, gente? Sabe como se chama isso? Sabe? Isso se chama adivinhação, sortilégio. E eu não preciso nem falar, né, que o Pentateuco, os primeiros 5 livros sagrados da Bíblia, condenam os sortilégios e as adivinhações. Né? Não preciso nem dizer isso. Volto a dizer, só falei isso para lembrar o quê? A correta interpretação da Sagrada Escritura só acontece dentro da tradição. Fora da tradição não tem correta interpretação da Sagrada Escritura. Sempre manca, sempre falha. Né? Então a tradição é importantíssima. Então veja, a tradição e a Sagrada Escritura, de certo modo, estão intimamente ligadas. Sendo que a Sagrada Escritura nasceu da tradição apostólica. Né? Então, veja, no início da igreja, alguns livros, algumas cartas, alguns escritos, foram recebendo, né, uma grande autenticidade por ter sido usado sempre pela tradição. A esses livros se dá o nome de livros canônicos. Canônicos. Porque fazem parte do cânon. O que é o cânon? Cânon é uma palavra grega que significa regra. Cânon significa regra. Dentro de uma regra enquadrada. E a regra, sabe para que serve a regra? Cânon é uma palavra grega que é traduzida por uma palavra latina chamada régula. Régula no latim poderia também ser traduzido ou por regra ou por régua. Régua. Para que serve a régua? Mas não era só para medir. Na antiguidade a régua, sabe para que era? A régua era algo que você colocava junto de uma construção, para a construção receber uma linha e sair perfeita depois. É para isso que serve uma régua.
Ora, o cânon, ou a regra, é para cuidar do quê? Da perfeição da edificação da nossa fé. É para isso. Então, esses textos, chamados canônicos, que decorrem do cânon, são textos que foram usados pela tradição apostólica, né, largamente, amplamente, e ficaram consagrados dentro da tradição apostólica. A saber, né, os livros da chamada Bíblia hebraica, os livros da Bíblia grega, que nós conhecemos como deuterocanônicos, e que foram, na Reforma Protestante, tirados da Bíblia, né? Foram eliminados da Bíblia, por acharem que não fazia parte do cânon, não condizia muita coisa, né? Mas, lembrando, vários livros deuterocanônicos foram usados pelo Novo Testamento. Né? Ou seja, dentro dos livros do Novo Testamento há uma presença muito grande de livros deuterocanônicos. Por isso que a igreja sempre considerou os livros deuterocanônicos. Né? E a constituição do chamado Novo Testamento. Quem? Os evangelhos, que falam diretamente de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, o livro dos Atos dos Apóstolos, que no início formavam um só evangelho com o evangelho de Lucas. E depois, as cartas de São Paulo. E depois, as outras cartas de outros apóstolos. Pedro, Tiago, João. Judas. Falta alguém? A carta aos Hebreus, que né, havia uma tradição que se dizia que era a carta de São Paulo, porém, na igreja não diz que é carta de São Paulo explicitamente, diz carta aos Hebreus. Né? E o livro do Apocalipse, o Novo Testamento. Tá? Então, esse é o cânon. Porém, guardem bem isso. Porém, o que aconteceu desde o início da igreja? São Paulo mandava cartas. São Tiago mandava cartas. São Pedro mandava cartas. São Clemente também mandou cartas. Para quê? Para que são as cartas? Só para comunicar? A carta é exortação, correção, né? Incentivo e instrução. A carta tem várias funções. A carta é um gênero literário próprio que ela tem múltiplas funções. Exortar, incentivar, instruir, corrigir. Então, o que a igreja, por meio da tradição, continuou a fazer? O terceiro tripé. Qual é o terceiro pé do tripé? O magistério, ou seja, ensinar. Por meio de onde que a igreja ensina? Por meio das cartas. Então você tem a carta de Clemente, você tem a carta de Justino, você tem a carta de Justiniano, você tem a carta de Gregório, você tem a carta de Bento XVI, a carta de João Paulo II, a carta de Francisco. O que são essas cartas? O magistério da igreja sendo exercido autenticamente. Autenticamente. Então, a fé católica só pode existir onde? Onde há tradição, onde há o magistério e onde há a Sagrada Escritura. Eu não gosto muito do magistério, não. Acho que basta a tradição e a Sagrada Escritura. É católico? Não, é qualquer outra coisa, menos católico. Eu não gosto muito da Sagrada Escritura. Basta o magistério e a tradição. É católico? Também não é, não. Para mim basta a Sagrada Escritura. Por isso que a gente tem que só estudar a Bíblia. Estuda a Bíblia, estuda a Bíblia, estuda a Bíblia, a Bíblia de cabo a rabo. Posso ser também? Não, porque senão eu vou acabar caindo naquelas coisas, sabe? De abrir a Sagrada Escritura e falar assim, isso aí é para falar que eu sei garçom.
Deu para entender? Entenderam, gente? Não é? Então, nós não podemos deixar nenhuma das partes. Faltou uma delas, não há fé católica de fato. E outra coisa que a gente não pode se esquecer: ininterruptamente, de Jesus para os apóstolos e dos apóstolos até os nossos dias, a igreja transmite a fé pela Sagrada Escritura, pelo magistério e pela tradição. Por isso que o nosso livro de cabeceira não é a Bíblia. Nosso livro de cabeceira deveria ser quem? O Catecismo. Por quê? Eu só posso ler a palavra de Deus verdadeiramente se eu tiver quem junto? A tradição e o magistério. Por isso que só pode ser comunicado autenticamente a mim algo da Sagrada Escritura dentro da tradição e do magistério. Sem ele não dá. Né? Vocês podem até, no catecismo mesmo, né, isso está contido na parte 1, 2 e 3, que vai do parágrafo 75 até o parágrafo 100. Que é a parte que fala em geral da tradição, do magistério e da Sagrada Escritura. O número 12 do Yucat pergunta isso. Encontramos a verdadeira... Aliás, como sabemos o que pertence à verdadeira fé? Ou seja, uma fé que não é um achismo. Há uma fé que não é algo da minha cabeça. Há uma fé que não é fruto da minha imaginação. Há uma fé que não é fruto da minha vontade e do meu desejo. Porque a gente pode muito facilmente confundir as coisas e dizer que certas coisas é da fé, mas quando no fundo é o quê? Simplesmente dos meus desejos. Eu gostaria que fosse assim e eu transformo o que Deus diz nisso. Né? Então há um risco muito grande. Aliás, há um risco tão grande que me impede de autenticamente ver a fé como ela deveria ser vista. Por isso que a pergunta 12 diz: como sabemos o que pertence à verdadeira fé? O Yucat diz: damos a verdadeira fé na Sagrada Escritura, na tradição da igreja. O Novo Testamento surgiu da fé da igreja. Escritura e tradição pertencem-se mutuamente. A transmissão da fé não ocorre primordialmente através de textos. Não é? Não pensem vocês que a igreja tinha a Bíblia e ela começa a ensinar com a Bíblia já. Não é? Não foi isso que aconteceu. A primeira coisa que precisa acontecer em termos de fé é o que, gente? O que vocês acham que é a primeira coisa que precisa acontecer em termos de fé? Para quem realmente quer conhecer a Deus? Acreditar, né, a primeira parte que a gente viu lá na primeira aula. Mas há um segundo passo, junto com esse. É uma adesão. Eu faço uma adesão a alguém. Deus não é uma ideia, gente. Que eu venho aqui persuadir vocês com uma certa ideia. Deus não é uma ideia. Não é um conceito. Deus não é um certo conceito que eu, uso todos os argumentos e aí eu persuado a vocês para seguir. Tá vendo? Por isso, concluindo, segue a Deus. Não. A fé, ela requer uma parte que é a parte da adesão. Eu preciso fazer uma adesão. E a adesão se dá a alguém. Esse alguém, que se mostrou a mim, que se revelou e deu o ápice da sua revelação no próprio Jesus. Um ser humano como nós, que se mostrou em atos, gestos, palavras,
né, comumente na vida. Então a minha adesão é primordialmente a Jesus Cristo. Como a Escritura diz, que é o mediador, que é quem me leva a Deus. Né? Então, voltando à resposta do número 12, ainda pega o número 12. Santo Hilário de Poitiers, bispo da Igreja Antiga, dizia: a Sagrada Escritura está escrita no coração da igreja, mais que em pergaminho. Ou seja, não é uma palavra que já estava lá em texto. É uma palavra que é vivamente comunicada. Só pode haver, né, uma transmissão de fé verdadeira para quem segue realmente. Para quem aderiu. Para quem está com o Senhor. Senão não há. É manca. É uma fé manca. Né? Fica faltando alguma coisa. Até os nossos ditos populares são assim, né? As palavras até convencem, mas o que é que realmente arrasta? São os testemunhos. São os testemunhos. E olha, a bem dizer, né, eu vou falar uma coisa. O número de conversões por argumentos que a gente usa de persuasão assim é baixo. As pessoas realmente se convertem por meio de quem? Por meio dos testemunhos. É testemunho de vida. A igreja realmente viu brotar grandes e fiéis sementes dos mártires. Foi de quem derramou o sangue. Daí que veio realmente grandes conversões. Não é de gente que ficava lá, elucubrando, né, pensando, né, palpitando, dizendo. Não. Foi de verdadeiros testemunhos. Continua ainda ali. Já os discípulos e os apóstolos tiveram a experiência da vida nova, antes de mais através da comunhão viva com Jesus. A jovem igreja convidou outras pessoas a esta comunhão, que continuou de outra maneira após a ressurreição. Os primeiros cristãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eles eram unidos entre si, mas tinham espaço para os outros. É isto que constitui a fé até hoje. Os cristãos convidam outras pessoas para descobrirem a comunhão com Deus, a qual, desde os tempos dos apóstolos, se manteve genuína na Igreja Católica. Alguma dúvida até aqui? Alguém? Eu quero e-mail para mandar as coisas para você. Tô perdido, né? Se eu passar e-mail, você tirar as dúvidas de todo mundo. Bom, continuando então. Né? Uma outra pergunta que poderia brotar disso tudo é: pode a igreja enganar-se em questões de fé? Pergunta 13. A igreja se engana em questões de fé? Então vamos lá, né? Ver aqui o que o Wilkett e o Catecismo diz. A totalidade dos crentes não pode errar na fé, porque Jesus prometeu aos seus discípulos mandar-lhes o Espírito da verdade e conservá-los na verdade. Então, tal como os discípulos acreditavam em Jesus de todo o coração, também um cristão pode confiar totalmente na igreja, se procurar o caminho da vida. Efetivamente, se o próprio Jesus fez dos seus apóstolos participantes na missão de ensinar, a igreja tem uma função educativa, o magistério, e não se pode calar. É certo que alguns membros da igreja se podem enganar e até cometer erros graves, mas a igreja como um todo nunca se poderá desviar da verdade de Deus. Então aí também tem algo que a gente precisa aprender a distinguir já imediatamente. Uma coisa é o membro individualmente
Certo? Outra coisa é a igreja como um todo. Então veja, a igreja pode errar em termos de fé? Não. Quem geralmente é passível dos erros e das faltas é quem? Alguns dos seus membros. Ora, é óbvio porque alguns dos seus membros são passíveis ou de desvios. Porque nós, como somos suscetíveis e inclinados ao pecado, também muitas vezes somos suscetíveis a fazer o quê? Ao que dá na nossa venta. Deu na teia, é isso mesmo, é isso que eu acho. Por isso que eu dizia, há um limite muito tênue em cada um, né? Há um limite muito tênue em cada um, entre ver o que realmente é de Deus e converter as coisas de Deus nas minhas vontades. E eu saí dizendo por aí que isso é vontade de Deus. Então não é assim. A igreja como um todo, né, nesse sentido, em termos de fé, não erra. Como um todo. Então nós podemos ver que nas deliberações da igreja como um todo, nos concílios, né, nas assembleias da igreja como um todo, né, a fé aparece em todo o seu esplendor, em toda a sua verdade. Então, nas expressões da igreja como um todo, a verdade se apresenta em todo o seu esplendor, distintamente nos membros. Então, os membros, sim, são passíveis de erro. Tá? E é justamente o que fala aqui o número 13. Bom, outra coisa que hoje em dia é muito difundido é o problema da origem da Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura é de origem divina? É comunicação divina? É? Porque há uma coisa nas Sagradas Escrituras, né, que a gente não para pensar. Por exemplo, a Sagrada Escritura fala que o morcego é uma ave. Mas a ciência fala que o morcego é o quê? É um mamífero, não é uma ave. Então a Sagrada Escritura está errada, não é? E outras cocitas más, né? Essa é uma delas. Mas isso para dizer, não seria então a Sagrada Escritura fruto simplesmente da cabeça dos homens? Hã? Vocês nunca escutaram isso por aí? Já, não é? É um livro até bonitinho, literário, cheio de mito. Não é? Cheio de historinha para boi dormir. Dessas que a gente conta para criancinha, mas não conta muita não. Por exemplo, se for contar do Caim e do Abel, não conta, porque um matando o outro é muito feio. Não é? Então não é assim? Conta até a história do Davi, quando derrotou o Golias, mas quando ele roubou a mulher de Urias, não fala não. Esse negócio de traição também não vai contar. Então, Sagrada Escritura não é um livro assim? Literário apenas? Hein? Hein? Não. Por que não? Então, uma coisa que a gente tem que entender. Primeiro, a Sagrada Escritura, como tudo o que está ao nosso dispor vem de Deus, e a gente só pode chegar a Deus pela criação, não é isso? Não é? Só podemos chegar a Deus por meio da criação, como é apresentado na primeira parte, na primeira aula. Não é? Também a Sagrada Escritura, ela está imersa em meio à criação. Então, quando ela comunica, qual é a linguagem que ela vai utilizar? Qual? A dos anjos? É a dos anjos? É humana. A linguagem humana é como mesmo? Limitada. Então, também na linguagem bíblica há uma certa limitação da linguagem humana.
Isso não invalida que Deus tenha se revelado, que Deus tenha se mostrado, que Deus tenha se apresentado. E que os homens mostram, apresentam o jeito que Deus se revelou, também por meio de uma linguagem que foi escrita. É claro que a primeira parte da vida, a primeira parte da revelação, ela se dá onde? No papel? Deus falou assim, olha, vai Moisés, senta aí, escreve tudo. Escreve que você foi para o Egito, escreve que você pediu lá para o faraó, escreve isso, escreve aquilo. Vai lá, Abraão, agora escreve isso aí, ó, vamos ver. Fala aí, Deus, o que é? Ah, então, é para eu subir no monte, pego um monte, no meio do monte eu pego o graveto, no outro eu levo isso, no outro eu levo aquilo, levo meu filho também, né? Pega aí, quando tiver para matar, vai escrevendo então, escreve tudo. Tá? Vai lá, vai Isaías, escreve aí, pega a caneta. Tá lá, o que é para eu escrever, Deus? Ah, foi isso que aconteceu? A primeira coisa que acontece não é a escrita. A escrita não é o mais importante. Santo Hilário de Poitiers volta a falar o que ele disse. A fé está inscrita no coração da igreja mais do que nos pergaminhos. Ou seja, primeiro Deus inscreve no coração humano que vive com ele. Então Deus vai se revelando por meio da vida dos homens, da experiência que o ser humano faz de Deus na sua realidade. E depois tudo isso é grafado, é escrito, para nós recebermos como um chamado depósito fidei, né? É a herança da fé. Então, antes de aparecer o escrito, aparece justamente a vivência desse povo com Deus. Tá? Então, a pergunta, se a Sagrada Escritura é verdadeira, é porque Deus inspira os homens. Deus inspira os homens para que ali do seio da humanidade apareça a vontade de Deus. Bom, a pergunta 15, então, é imediatamente consequência disso. Como pode a Sagrada Escritura ser verdade se nem tudo que nela se encontra está correto? Por exemplo, o morcego. O morcego é uma ave, só que ele é um mamífero. Mas como pode? Então, a Bíblia não transmite precisão histórica, nem conhecimento científico natural. Gente, a Bíblia não está lá para fazer química, física, biologia. Né? Mesmo porque todas essas ciências naturais, científico-naturais, apareceram conclusivamente por volta do século XIX. É muito recente. Né? Então a Bíblia não tem essa função de transmitir, né, nem precisão histórica e nem um conhecimento científico-natural. Também os autores eram filhos do seu tempo. Eles partilhavam as concepções culturais de seu ambiente, em cujos erros, por vezes, estavam presos. Não obstante, tudo que o ser humano precisa de saber sobre Deus e o caminho da sua redenção, que é esse o objetivo, né? A Bíblia tem o objetivo de transmitir o quê? As coisas de Deus e o que serve para a minha redenção, o que serve para a minha salvação. Encontra-se com infalível segurança na Sagrada Escritura. Como então devo ler a Bíblia? Corretamente? Diz lá, em atitude orante, ou seja, com a ajuda do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo. Que ela contém a palavra de Deus, isso é decisivo, é a decisiva mensagem de Deus para nós. Bom, em geral, a gente já sabe, né, mas vale recordar, né, a constituição da Bíblia, ou chamado cânone, que eu já dizia, já falei atrás. O que é o cânone, que não é? O Antigo Testamento composto de 46 livros, o Novo Testamento composto de 27 livros. No Antigo Testamento, os livros canônicos e deuterocanônicos. Volto a lembrar de onde vieram os livros deuterocanônicos, que foram excluídos da Bíblia com a Reforma Protestante. Os livros deuterocanônicos vieram da tradução grega da Bíblia.
A Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, os gregos que estavam vivendo no exterior. Aliás, os hebreus que estavam vivendo no mundo grego, que era o exterior. Né? Para esses a Bíblia foi traduzida. Só que muitos livros ao longo da história foram se perdendo. Alguns a Bíblia grega preservou. Então, o fruto dessa preservação aparece nos chamados livros deuterocanônicos. E depois os 27 livros do Novo Testamento, compostos pelos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo, a carta aos Hebreus, as várias cartas católicas e o Apocalipse. Né? O Antigo Testamento, em que Deus prepara a humanidade para receber o Cristo Jesus, e o Novo Testamento, que tem como centro justamente o próprio Jesus. Sendo que os Evangelhos falam de Jesus, os Atos dos Apóstolos falam de como os apóstolos que fizeram a experiência de Jesus continuaram a vida, as cartas de São Paulo são todas essas instruções dadas, né, para a igreja, que tem 4 funções. Qual eram mesmo? Exortar, corrigir, incentivar e instruir. Não é? Então, as cartas todas que têm essa função, também as cartas católicas, e por fim o Apocalipse de São João, né, que tem em vista, né, centralmente os períodos de perseguição da igreja. O livro do Apocalipse é um retrato da perseguição da igreja. Quem segue a Jesus Cristo, fundamentalmente, passa pelas perseguições. E esse é o sentido mais profundo do Apocalipse de São João. Para que nós tenhamos a certeza de que um dia nós estaremos unidos ao esposo, que é o próprio Cristo. A igreja estará junto do seu esposo, que é Cristo. Mas enquanto ela não está junto, em definitivo, ela se une a quem? Se une a quem? Ao Espírito. Para clamar incessantemente o quê? O que a igreja clama incessantemente unida ao Espírito, gente? Vem, Senhor Jesus. Maranatá. Né? Vem, Senhor Jesus. Então aí está toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. Né? Bom, passado isso, né, vamos tomar a pergunta 20. A pergunta 20, que é: como podemos responder a Deus quando Ele nos aborda? Então, responder a Deus significa crer nele. Lembre-se, né, a definição que eu dava na primeira aula, e repito aqui agora. A fé é uma resposta. Então não podemos esquecer disso. A fé é uma resposta do homem a Deus, que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca desse sentido último da sua vida. A fé sempre é uma resposta. Então, como podemos responder a Deus quando Ele nos aborda? Responder significa crer nele. Quem deseja crer precisa de um coração que escuta. Não é isso? Crer não é simplesmente seguir uma ideia, como eu falava, ou seguir um conceito. Crer é aderir a alguém escutando de coração. Ou seja, quando o catecismo, quando a Bíblia, a palavra de Deus, fala do coração, ela não está falando de um órgão que bate aqui. Porque o coração não tem ouvido, né? De vocês tem? Tem ouvido o coração aí, gente? Não. Então não é o ouvido. Tem ouvido o coração. Quando a palavra de Deus ou o catecismo fala do coração, ele está falando justamente do homem como um todo. Então, ouvir e escutar a Deus significa aderir a Ele com a minha vontade, com o meu querer. Em outras palavras, vai também se dizer, eu quero segui-lo.
Eu quero realizar isso, eu quero estar com Ele, eu quero seguir ao Cristo. Então é isso que se diz quando eu respondo a Deus que me interpela. Deus procura o contato conosco de múltiplas formas. Em cada encontro humano, em cada experiência da natureza que nos toca, em cada aparente acaso, em cada desafio, em cada sofrimento. Deus deixa-nos uma mensagem escondida. Em outras palavras, significa todos os eventos e todos os acontecimentos da vida humana são, de certo modo, interpelações de Deus. Mas Deus fala conosco no sofrimento? Fala também. Mas Deus fala conosco no convívio com as pessoas? Também. Nos meus estudos? Também. Nas minhas interrogações? Também. E como é que eu respondo a Ele que fala comigo? Aí é a questão. É por uma adesão de fé. Ou aquilo que diz a escuta do coração. Escuta do coração quer dizer a minha vida por inteiro. É o meu ser por inteiro. Não é escutar só com os ouvidos, com essa sensação. Significa o meu ser por inteiro. Por isso significa adesão. Ele fala-nos ainda mais claramente quando se dirige a nós pela sua palavra. Ou pela voz da consciência. Ele trata-nos como amigos, por isso também nós, como amigos, devemos corresponder-lhe, crendo e confiando totalmente nele, aprendendo a conhecê-lo cada vez melhor e a aceitar sem reservas a sua vontade. Daí vem então o resumo do que seria a fé. Se esse tipo de relacionamento com Deus não é algo que é uma resposta de fé, o que é a fé? Pergunta 20. Então, fé é conhecimento e confiança. Quer dizer, eu quero conhecer a Deus, mas um Deus que se revela, se Deus se revela a mim, o que é preciso? Na revelação é preciso o que, gente? Voltemos à questão. Quando alguém fala de si ou do seu interior para mim, eu posso acreditar? Posso, mas posso também não acreditar? Então o que é preciso? Crer. Então veja, a fé é conhecimento, é aquilo que eu conheço de Deus, seja na Sagrada Escritura, seja no que a igreja me comunica na sua tradição, seja o que a igreja me ensina no magistério. É conhecer, mas também é confiar, quer dizer crer. Por isso tem 7 características resumidas aí. É pura dádiva de Deus. Dádiva quer dizer presente, é graça, é dom. Que nós obtemos se intensamente a pedirmos. Segundo, é a força sobrenatural de que necessariamente precisamos para alcançar a salvação. Então, fé também não é algo só da nossa natureza, não é algo da nossa natureza, né? É um elemento sobrenatural. Né? Sobrenatural, senão todos creríamos em Deus. Senão nós não teríamos ateus. Então também é algo sobrenatural, é dádiva, mas também é um elemento sobrenatural. A fé requer o quê? Vontade livre e lucidez do ser humano. Ou seja, envolve o nosso querer, envolve a nossa decisão, envolve a nossa liberdade. Não adianta falar para alguém, creia nisso. Eu creio se eu quiser. Não tem jeito. Então é um elemento da vontade. A fé está ligada estritamente à vontade. Depois, a fé é segura. Por que ela é segura? Porque é uma garantia. Garantia de quem? Do próprio Deus e Jesus Cristo. É Jesus quem garante a fé. Por isso que o Senhor Jesus, em tantos momentos, vai dizer, vai que a tua fé te salvou. Vai que a tua fé te salvou. E Jesus não fez milagres ali porque eles não tinham. O que eles não tinham? Fé. Então a fé é um elemento garantido por Jesus Cristo. A fé também é incompleta enquanto não se tornar operante no amor.
Ou seja, a fé só é completa quando o quê? Quando eu amo. A fé ela só se torna operante na sua totalidade quando há amor também. Por isso, voltando naquele velho exemplo do casal. Quando um fala para o outro o que estava na sua cabeça, e o outro fala assim, não acredito. Né? Mas a fé também depende, né, desse amor que um tem para com o outro, que é o querer bem ao outro. É por isso que ela se torna total no amor também. Né? E a fé cresce na medida em que escutamos cada vez melhor a palavra de Deus e permanecemos com Ele na oração em vivo intercâmbio. Ou seja, a fé vamos dizer assim, é como se ela se aperfeiçoasse em nós. A fé cresce em nós. A fé amadurece em nós. Por meio de onde? Justamente por meio dessa atitude contínua de recorrer a Deus, de orar, de estar com Ele. E a fé permite-nos já a experiência, né, de antegozar o céu. Ou seja, de participar das coisas celestiais. Ou seja, a fé antecipa as coisas do céu. Ela já traz as coisas do céu a nós. Né? Só o que crê já pode ver o céu aqui na terra. Ver em termos, né, porque não vê com os olhos. Tá? Para finalizar essa segunda aula, vale a pena lembrar uma coisa, que é o que diz o número 23, pergunta 23 do Wilcat. Fala, antes de continuar então, a dúvida. Uma coisa que me chamou a atenção aqui no segundo ponto da fé, o catecismo fala dessa força sobrenatural de que necessariamente precisamos para alcançar a salvação. Esse alcançar me causou dúvida, porque a salvação é algo que eu alcanço, é algo que é graça de Deus para mim. E quando eu falo assim, alcançar, posso entender como algo que seja fruto de um mérito. Claro. Eu não tenho mérito nenhum no sacrifício de Jesus, que é a salvação. Sim. Deus para a humanidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco. Tá, vou explicar então um pouco isso. Então é assim, primeiro que voltamos ao velho problema da nossa linguagem, que nem sempre diz, nem sempre traduz o que deveria dizer ou traduzir. Não é? E eu só faço um adendo para a gente entender a constituição do texto. Primeira coisa que aparece é o texto do catecismo em uma das línguas. Depois ele foi traduzido para a língua portuguesa. Depois ele foi resumido no compêndio. E depois ele foi resumido no Wilcat. Né? Então, o Wilcat é um resumão e uma tentativa de síntese de várias coisas. Então é claro que em todo esse percurso, há uma linguagem que a gente adota, que o catecismo, que o Wilcat adota, que é uma tentativa de comunicar o mais facilmente a fé. Mas é claro que nesse ínterim pode ter certos problemas. Então, um dos problemas é esse. Então, o alcançar aí é no sentido de que eu poderia dizer melhor o tornar-se digno de tal coisa. Né? Tornar-se digno no sentido de preparar-se para aquilo que Deus tem para mim. Né? Então, é claro que a primeira coisa que eu acho que deveria ser destacado nessa frase é que a fé é a força sobrenatural. Quando eu falo de uma força sobrenatural, eu estou falando não é algo que vem por mim mesmo. É algo que vem de Deus a mim. O sobrenatural, a palavra sobrenatural quer dizer que está acima ou além da minha natureza. Não me vem naturalmente. Então, sem o querer de Deus, isso para mim seria impossível. Então, a fé é uma força sobrenatural. Isso eu devo me fixar. No sentido de que eu a tenho, né, por dádiva de Deus, como diz a primeira parte. Né, a primeira questão. Agora, é uma força natural que me impele a ir até as coisas de Deus. Não é uma força sobrenatural qualquer. Então, é uma força de Deus, está além da minha natureza, que vem até mim, para a minha natureza, para que eu alcance a Deus no sentido de me achegar a Ele. Então, é sobre esse aspecto. Então, quer dizer,
O mérito todo é de Deus, de qualquer maneira. Então, eu não posso me fixar simplesmente no verbo alcançar, né? Porque senão daria um entender incorreto nesse sentido, de que realmente eu poderia fazer. Então, eu cumpro o A, o B e o C, e eu chego até Deus, que seria o meu prêmio. Né? Ou então seria o tal caso, né? Depois de ter feito tudo, eu chego na porta do céu, bato, quero entrar. Eu tenho direito. Eu fiz o que eu tinha que fazer tudo. Né? Posso entrar agora? Não tem direito nenhum, né? Exceto, né? Por isso que a melhor compreensão é essa. Primeiro é sobrenatural, mas é sobrenatural que me impele a Deus. É sobre esse aspecto. Tá? Continua acreditando que tudo é graça. No fundo é a graça que age, né? Bom, então estava lá no número 23, se existe contradição entre a fé e a ciência natural. Né? Então, algo que vale a pena olhar aqui é que não tem contradição entre os elementos da fé e aquilo que a ciência natural propõe. Por quê? Porque não pode existir verdade dupla. Não tem duas verdades sobre uma mesma coisa. Né? O grande problema é que as ciências naturais, há vários elementos nas ciências naturais que passam desapercebidos de nós. Então, as ciências naturais se fundam sobre teses, teorias e leis. Certo? As teorias, existem teorias no mundo das ciências naturais que, para o mesmo fato, podem ser duplas. Né? Para o mesmo fato, podem ser duplas. Uma delas, por exemplo, é para a origem do ser humano mesmo. Né? Como um ser pode se tornar consciente, né? Sabedor de si, conhecedor, cheio de vontade, liberdade, etc, etc, etc. Né? Então, isso é proposto pela ciência natural, pela biologia. Né? E há teses, né? Teorias, muitas vezes até contrárias umas às outras. Mas não estão confirmadas porque ainda faltam dados. Mas isso não contradiz a verdade da fé. A verdade da fé é o quê? O ser humano é único e irrepetível, nasceu e está aí. Como se vê em tudo isso? Mas, Pepe? Não, porque essa ciência não teria sentido. Porque se a ciência veio depois, ela teria que estar baseada na verdade, que veio... Sim. Duas verdades. Né? Então vamos lá, só para também elucidar isso. Nenhuma verdade da fé faz concorrência com as verdades da ciência. Só existe uma verdade, a qual dizem respeito tanto a fé como a razão científica. Deus quis tanto a razão, com que podemos descobrir as estruturas racionais do mundo, como a fé. Ou seja, tanto a fé como a razão são frutos de Deus. Por isso, a fé cristã exige, a fé cristã exige e apoia a ciência natural. A fé existe para conhecermos as coisas que, embora não possam ser abarcadas pela razão, existem, todavia, para além da razão e são reais. Ou seja, a fé não lida com coisas irreais. A fé lida com uma realidade, né? Com uma realidade que não está no âmbito das ciências naturais. Só para vocês terem uma ideia, as ciências naturais, elas lidam com o quê? Com o como as coisas são. Todas as ciências naturais só querem explicar o como as coisas são. Elas não querem explicar nem de onde elas provêm, ou seja, o seu princípio, e nem para onde elas vão, o seu fim. A ciência natural não quer explicar isso. A ciência natural só quer explicar o como.
Só que o como é uma parcela do nosso conhecimento, que é abarcada pela razão. O princípio e o fim estão em outras instâncias, mas não são irreais. Mas isso a ciência natural não dá conta. Agora tem uma outra questão que ainda é importante saber. Não é só para que a gente saiba, mas também se orgulhe da nossa igreja. A Igreja Católica mantém uma academia para as ciências. Em que, nessa academia, se encontram-se os maiores pesquisadores de todas as áreas de ciência do mundo. Da área de biologia, da área de química, da área de física, das áreas de humanas, das áreas literárias, de arqueologia, de paleontologia, etc, etc, etc. Há uma academia para as ciências, em que, só para que a gente saiba, praticamente todos os acadêmicos da Academia de Ciências da Santa Sé já foram premiados com o Nobel. E alguns até mais de uma vez. Então, só para que a gente saiba. A igreja não ignora as ciências naturais. E quando a igreja fala alguma coisa relativa a qualquer elemento, qualquer declaração, isso já está muito estudado e muito discutido no interior da igreja. Ela não fala as coisas da boca para fora. Tá? Alguma dúvida ainda, gente? Não? Então rezemos uma Ave Maria para encerrar a nossa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.